Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pelo ministério de louvor. Glória a Deus. Enquanto o nosso irmão Daniel toca ali ainda, queria que você levantasse suas mãos onde você está, lá atrás ou aqui na frente, no meio. Nós vamos orar agora, porque é um momento importante onde nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós já temos louvado o seu nome. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E só Deus sabe o coração das pessoas que chegaram aqui neste lugar. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela renova, ela restaura, ela fortalece, ela abençoa. A palavra de Deus, ela nos coloca diante do Senhor, faz a gente fazer uma avaliação na nossa história, na nossa vida, e também faz eu e você nos aproximarmos mais do Senhor. Todavia, nós sabemos que em um culto como esse, com tantas pessoas, existe uma batalha, seja na mente, seja na alma, seja uma batalha espiritual, e para isso nós queremos nos colocar diante de Deus agora. Nós já louvamos o seu nome porque Ele é digno, e agora nós queremos ouvir a sua palavra. Então eu queria que você levantasse suas mãos aí para o céu e vamos nos desarmar. Desarme. Pega toda a sua arma aí, seja ela intelectual, sei lá, coloca debaixo do banco, fica desarmado diante de Deus, coração aberto para ouvir a sua palavra. Mais um domingo na presença do Senhor. Então feche os seus olhos agora, não olhe aqui para mim, fique você na presença do Senhor, levante as suas mãos e vamos juntos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos gratos por cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada visitante que entrou aqui neste lugar com a nítida convicção e certeza que o Senhor aqui está. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estaria no nosso meio, Senhor. E agora, nesse tempo que nós vamos passar aqui ouvindo a tua palavra, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós queremos que o Senhor nos confronte, nós queremos que o Senhor nos ajude, nós queremos sair daqui fortalecidos para enfrentarmos mais uma semana que está iniciando. Nós queremos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra. O Senhor mesmo afirmou, dizendo: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É este alimento espiritual que nós desejamos nesta noite. Não importa como nós chegamos aqui, nosso coração quebrado, com a nossa alma, Senhor amado, doentia, ou se chegamos aqui com o coração aberto, querendo mais de Ti. O importante nesta noite é que nós sabemos que o Senhor vai ministrar o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Toda a igreja diga amém bem alto. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Queria convidar você para, por gentileza, abrir sua Bíblia no profeta Isaías. Profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 61. Profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 61, e o versículo 1. Profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar
libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E também o dia da sua vingança, a vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí também. Isaías 61, ele é um texto messiânico. Por quê? Porque esse texto, por exemplo, esse aqui, ele vai se cumprir na vida de Jesus Cristo, que está lá escrito em Lucas capítulo 4, eu não abri Lucas capítulo 4, mas na sua casa você pode depois ler. Jesus chega na sinagoga em Nazaré, ele então abre os rolos e cai no livro de Isaías. Ele então lê esta passagem aqui. Naquela época não havia capítulos como você tem aí na sua Bíblia, nem versículos, era um rolo inteiro, o texto inteiro do livro de Isaías, mais ou menos 66 capítulos como nós temos aqui. E Jesus então, em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas foi criado na cidade de Nazaré, depois ele migra para Cafarnaum, onde ele vai fazer a base missionária dele. Mas ele vai até Nazaré, aquela cidade. Ele entra lá naquela sinagoga, que é o lugar onde os judeus aprendem sobre a Torá, enfim, toda a perspectiva do judaísmo. E Jesus abre o texto, em Lucas 4 está isso escrito. Ele lê essa passagem aqui, de Isaías 61, ele fecha o rolo, e ele diz: esta profecia se cumpre hoje. Quando os judeus ouviram isso, ficaram muito irritados com Jesus, porque não viram que Jesus era o Messias. Eles mesmos falaram: não é esse aí o filho de José? E eles então, de maneira muito violenta, expulsaram Jesus da sinagoga, e tinha a tentativa de jogar Jesus lá do precipício. E Jesus então se levanta, passa pelo meio dele, diz a Bíblia, e então inicia o seu ministério. Agora, esse livro do profeta Isaías, ele foi escrito num momento muito difícil, onde as pessoas, aqui de Isaías, porque Isaías escreve 700 anos antes de Cristo. Então, no período que Isaías está desenvolvendo o seu ministério profético, ele está vivendo um momento crucial da história do seu povo. E quando ele escreve Isaías 61, é uma época muito complicada, muito difícil. O povo estava abatido, sem esperança. Havia uma falta de alegria, havia uma angústia muito dolorosa na alma daquele povo. Então, nunca, eu imagino, uma época como a nossa também precisou tanto dessas palavras de Isaías capítulo 61, como a nossa época, como a nossa geração. As nossas igrejas, espalhadas pelo Brasil, analisadas pelo IBGE como uma igreja crescente, emergente, que está aí em todo canto da nação brasileira, as nossas igrejas precisam desta palavra aqui que eu vou pregar. As nossas famílias, a família tão combalida, tão quebrada,
A família tão perseguida por diversos formatos que hoje existem na sociedade precisa voltar a Isaías capítulo 61, a esta palavra aqui. A nossa cidade, as cidades brasileiras estão sendo consideradas como guardiãs de muita violência, de muita truculência, seja na institucionalidade da cidade, ou seja, nas pessoas que moram na cidade. Estamos percebendo e vendo uma situação dicotômica dentro da nossa nação. E para isso, nós precisamos voltar ao modelo ideal de vida, na qual Isaías aqui propõe para mim e para você. E o que falar da nossa nação polarizada, dicotomizada, cheio de opiniões, cheio de ideologias, tanta coisa que a gente tem percebido e visto. Nós precisamos que a nação do Brasil volte para Isaías capítulo 61, porque é aqui que eu e você podemos ter esperança em Cristo Jesus. Tem um escritor que escreveu muitos livros, um deles é A Cidade, Franz Schaeffer. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse que nós estamos vivendo um momento de solidão, disse Franz Schaeffer. Ele disse que a nossa geração, ela está faminta de amor. Ele vai afirmando, dizendo que a nossa geração está faminta de amor verdadeiro, não o amor sucateado, não esse amor de 1,99, mas o amor real, o amor bíblico. Ela está faminta de significado, de valor. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quais os propósitos que eu devo seguir? Então o Schaeffer, ele está trabalhando isso, dizendo que a nossa geração, ela está faminta de moralidade, de ética, o que é certo, o que é errado. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 5, voltando um pouco, nós estamos no capítulo 61, foi lido aqui o capítulo 53, que inicia aí sobre o servo sofredor, que aqui também vai falar. Mas se você retroceder e for para o capítulo 5, você vai ver que o profeta Isaías, ele vai condenar a geração dele e a nossa também, porque a geração de Isaías, como a nossa geração, ela trocou o que é certo por aquilo que é errado, o que é amargo por aquilo que é doce. E Isaías vai lançar 6 ais de julgamento, dizer: ai de vocês que trocam o certo, que trocam o errado pelo certo, que trocam as trevas pela luz. Enfim, ele vai enumerando vários pontos de que forma que uma sociedade chega ao ponto de ela perder uma cultura basilar, que seja a ética, que seja a moralidade, e ela abraçar um anti-reino, uma anticultura, como hoje a gente está vivendo numa cultura liberal em todos os seus aspectos, seja na área do sexo, seja na área da família, seja em qualquer área. Veja bem, aquele empresário multimilionário foi pego com a amante dele num show internacional. Ele jamais imaginaria que ele seria ali pego no meio daquela multidão de pessoas, um CEO de uma grande empresa mundial, e ali estava ele com a moça do RH, ele casado e ela também, e foram flagrados. E o cantor da banda disse: talvez eles estão envergonhados, ou talvez tem alguma coisa aí, e aquilo explodiu no mundo corporativo. Então as pessoas estão repensando que tipo de moralidade que nós estamos tendo hoje no mundo corporativo, ou seja, ele eclesiástico, institucional. Então o profeta Isaías aqui, ele trata isso. E o Francis Schaeffer, analisando toda essa questão, ele fala que nós estamos vivendo, presta atenção, um momento de solidão. A nossa geração, ou seja, a geração que nós estamos vivendo, ela está faminta de amor verdadeiro, ela está faminta de significado, ou seja, de valor, ela está faminta de moralidade, de ética, e ela está faminta de justiça. Quando a gente
gente vê os rios caudalosos da injustiça que percorrem a nação do Brasil e do mundo. Então, a grande maioria das pessoas, nessa época aqui e hoje também, elas estão esmagadas, elas estão, na verdade, feridas, elas estão machucadas, desanimadas e tristes. Tem pessoas, talvez você conhece, nesse texto aqui também o profeta fala sobre isso, que tem pessoas que perderam já o sabor da vida, que perderam já a celebração de viver, vive por viver, sem alegria, sem utopia, sem gana, sem vontade de se acordar de manhã e voar, trabalhar, projetar. Não, tem pessoas que já perderam esse néctar da vida. Isso é uma coisa muito, muito triste, muito complicada. E o texto aqui vai falando que essas pessoas têm perdido, estão esmagadas, estão desalmadas. Nós já vamos entrar no texto. Alguns perderam o sabor, sabe, aquele sabor da vida, a celebração da vida, que você celebra ela com dinheiro, sem dinheiro. Você celebra ela porque você vive, porque você tem saúde, porque você tem uma família, porque você tem amigos, mesmo que você é destituído de muitos bens materiais. Talvez você tem só o dinheiro para comprar um x-salada ou um prensadão, mas você consegue celebrar essa vida maravilhosa porque você entende que a vida é mais do que dinheiro, é mais do que coisas materiais. A vida é a vida que Deus dá para nós vivemos. Por isso que o salmista é tão claro em dizer para nós assim: este é o dia que o Senhor fez para nós, por isso devemos nos alegrarmos hoje nesse dia. Quem está alegre hoje nesse dia? Quem está alegre hoje nesse dia? Que bênção, irmão. Você tomou café? Não sei se tomou. Eu tomei um cafezinho com banana hoje, né? Banana mesmo, né? In natura, como diz a turma, né? Eu peguei a bananinha, comi, fui lá no sol, fiquei um pouquinho, fiquei meditando no texto aqui desde ontem e tal. Depois, ao meio-dia, almoçamos. Eu, a Cida e o mala do Henrique, que está ali, que está na nossa casa, que a Gabriela e o Henrique e o Ricardo estão viajando, né? Então, graças a Deus, que bênção. Esse foi o dia que o Senhor deu para nós. E por isso nós estamos alegres. Amém, irmãos? Porque antes de nós sairmos, recebemos uma ligação de uma pessoa que fez uma cirurgia no hospital, mas ele deu tudo certo, mas agora está dando uma complicação. E a irmã, que é membro aqui da nossa igreja, pediu: pelo amor de Deus, ora pelo meu irmão. Depois nós vamos orar, porque a situação complicou, desgringolou, e nós precisamos orar. E ele também é cristão, para que Deus ajude ele a se livrar de tudo isso que ele está passando no campo da saúde. Por isso é uma bênção nós estarmos aqui nesta noite, assentados neste lugar, nesse banco estofado aqui, depois de louvar o Senhor, ouvir essa palavra e daqui a pouco ir para nossa casa, dormir o sono do justo e amanhã iniciar uma semana na presença do nosso Deus bendito. Louvado seja o Senhor. Então, a grande maioria das pessoas estão vivendo vidas feridas. Então, em meio a esses escombros do coração humano, é que Isaías, no capítulo 61 aqui, ele mostra o quê? Um facho de esperança para aquela geração. É no meio desse sucateamento da alma, do campo social, da beligerância, do cativeiro babilônico, enfim, de tanta coisa, que o profeta Isaías, ele lança um facho de esperança vinda de Deus, não só para eles há 700 anos atrás, mas também para todos nós que estamos aqui neste lugar. Essa passagem eu acho ela muito interessante. Eu analisei essa passagem em diversas culturas vigentes, né? O que a cultura africana pensa sobre essa passagem? O que a cultura europeia pensa sobre essa passagem? O que os pais da igreja pensam sobre essa passagem no século 2, 3, 4, 5, vou citar alguns aqui. O que os reformadores pensaram sobre essas passagens? O que o movimento pentecostal, né, com Orton, com Finn, com tantos outros, pensam sobre essa passagem aqui? Enfim, eu trabalhei todo o campo dessa passagem de Isaías 61 na perspectiva de diversos tons teológicos que nós chamamos, e diversos estratos hermenêuticos, exegéticos, que a gente analisa.
Então, esse texto é um texto muito importante, porque essa passagem ela coaduna, né, com, por exemplo, o Salmo 8. O Salmo 8 ele diz assim: quem é o homem? Quem é você? Quem sou eu? Para que Deus lembre de mim e de você. Você sabe que Deus não precisa de nada. Você sabe que Deus é autossuficiente. Você sabe que Deus, Ele é potente. A sua natureza não depende de mim e de você. Antes de Deus criar qualquer coisa, seja o cosmos ou o universo disseminado, que nós temos aí, um deles é o planeta Terra e eu e você, Deus ele vivia bem na sua eternidade, como disse Adam Pink, um teólogo que fala sobre a soberania de Deus. Então Deus não precisa de mim e de você. Mas esse Deus que é amoroso, Ele se preocupa comigo e com você. Ele conhece cada um que está aqui neste lugar. E por isso que o salmista, no Salmo 8, que coaduna com esse texto, que daqui a pouco nós vamos entrar aqui nele, ele mostra para nós a preocupação de Deus com o ser humano. Com o homem, com a mulher, com o jovem, com o velho, com o adolescente, com todos que estão aqui. E o Salmo 8 é um salmo muito importante para você ler um dia e parar e analisar e perceber ele, porque o Salmo 8 diz assim: quem é o homem para que deles tu te lembres, e o filho do homem para que tu o visites, Senhor? Quem é? Quem somos nós? Então o salmista continua lá no Salmo 8 falando várias coisas, mas aqui não é o nosso tema. Então Isaías 61, ele nos mostra que Deus, Ele é um Deus que não esquece do homem. Ele é um Deus que visita o homem, e aqui, como é uma profecia messiânica, ou seja, ela se encaixa no ministério de Jesus, né? Então Deus visita o homem através de Jesus Cristo. Por isso que essa profecia ela vai se cumprir cabalmente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando para o texto de Isaías aqui, porque eu estou no texto de Isaías e estou no Lucas capítulo 4. Esse aqui é o quinto dos cânticos dos servos, que o Isaías está cantando aqui, e que recai sobre a missão do servo, ou seja, sobre a missão do Cristo. O servo aqui é Jesus Cristo. Jonathan Edwards, ele foi um teólogo americano, ele disse que a graça é apenas, disse ele, a graça é apenas o começo da glória, e a glória é a graça aperfeiçoada. Aqui nesse texto nós vamos ver a graça de Deus. O escritor, o profeta messiânico, o Isaías, que é um livro longo que nós temos aqui, de 66 capítulos, cobre muita coisa aqui do Antigo Testamento, muitos reis que o Isaías cobriu a partir do capítulo 6 da sua chamada, quando Deus chama o profeta Isaías. Ele tem um ministério muito, muito longo, né? E aí o Isaías começa a falar uma coisa interessante que está aí na sua Bíblia, que eu gostaria que você deixasse um pouquinho aberta. Agora nós vamos entrar no texto aqui. O texto diz assim no verso 1: o Espírito de Deus está sobre mim. Então esse texto aqui, claro, o servo aqui, né, o Messias aqui, não é Isaías. O Isaías está escrevendo num aspecto quase que escatológico, para o futuro. O Isaías, ele está dizendo, o Espírito de Deus não é que está sobre ele nesse contexto aqui, mas ele está aplicando isso para frente. Ele está aplicando isso que vai encaixar justamente em Cristo Jesus. Então ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E esse texto aqui, ele vai se cumprir fielmente na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Lucas fala isso, e também o próprio Jesus Cristo disse que Ele derramaria sobre a igreja o seu Espírito Santo, sobre cada um de nós. Por isso que nós cremos fielmente no Espírito Santo, que está sobre a igreja. A igreja, ela é capacitada na sua missão
pelo Espírito Santo de Deus, assim como Cristo foi capacitado na sua missão pelo Espírito Santo de Deus. E aí, como falei para vocês, os pais da igreja que a gente chama, no caso aqui eu peguei o Irineu e o Orígenes, século II da era cristã e também século III, eles dizem que Jesus Cristo foi ungido no batismo quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Quando Jesus está no Jordão, lá no Rio Jordão, que ele vai ser batizado por João Batista, a Bíblia fala para nós que Jesus está com seus pés no Jordão, no rio, a voz, ela brada do céu: este é meu filho amado, e a pomba desce sobre Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Tanto nesse texto de Isaías, como no batismo de Jesus, nós vimos aqui uma coisa interessante para todos nós. Nós vimos aqui a Santíssima Trindade. Olha só o texto que eu li aí, por exemplo: o Espírito do Senhor, está falando do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Deus, está falando de Deus, está sobre mim, está falando de Jesus. Então nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no próprio texto de Isaías capítulo 61. Lá no batismo, que o Lucas vai falar, nós temos também a Trindade ali. Nós temos Deus que fala: este é meu filho amado. Nós temos Jesus Cristo que está com seus pés na água do batismo, vai ser batizado por João Batista, o filho está ali. E nós temos o Espírito que está sobre ele. Então ali, segundo os estudiosos do ministério de Jesus, ali está sendo autenticado a missão de Jesus. É a partir dali, porque Jesus vem da tentação do deserto. É a partir dali do batismo de Jesus, que depois ele vai para o deserto, que o ministério dele é autenticado, que o ministério dele é avalizado por Deus, que o Espírito está sobre ele. E agora toda a profecia de Isaías que nós estamos lendo aqui vai se cumprindo nele. Isso mostra para nós o quê? Mostra para nós que o Espírito Santo, ele é o único, tanto na vida de Jesus, tanto no ministério de Jesus, como para nós hoje aqui, ele é o único que pode nos restaurar. Ele é o único que pode nos transformar. É o Espírito de Deus. Ele é o único que pode nos curar. Ele fez isso através de Jesus Cristo, e ele faz isso através da igreja, através de mim e de você. Toda a transformação do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, ela vem por dois intermédios: pela palavra de Deus que é pregada aqui, que entra no nosso coração, e pelo Espírito de Deus que traz essa palavra adubada e transforma essa palavra, para que essa palavra em nós se forme carne, para que a gente viva essa palavra, para que a gente não seja um crente simplesmente que ouve a palavra, para que a gente saia daqui com a palavra cravada no nosso coração. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. E por isso que a Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo abre esse leque para nós sobre essa questão do Espírito Santo. Ele diz assim, que eu e você, nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito. Não é andar na nossa mente, não é andar conforme dita a moda do mundo, mas é andar na orientação do Espírito Santo de Deus, disse o apóstolo Paulo. Todos nós que estamos aqui, seja adolescente, seja jovem, seja ancião, seja novo, seja marido e mulher, lá na nossa casa ou em qualquer outro lugar, eu e você devemos andar no Espírito. Paulo também diz que eu e você devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma família abençoada, um casamento abençoado, um jovem abençoado, um ancião abençoado, uma mulher abençoada, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós influenciarmos este mundo, essa geração capciosa, se nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia é clara nisso, e Paulo fala isso aos Efésios, e também nos alerta dizendo em Tessalonicenses que nós não devemos apagar o Espírito. Está lá escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito Santo de Deus da sua vida. Aquele que nos orienta,
Aquele que diz para nós: Carlos, você está errado, você está errada, isso que você fez não é bom, você tem que pedir perdão, você tem que voltar, você tem que mudar. É o Espírito que nos convence da justiça, do pecado. Então, se a gente apaga essa luz do Espírito no nosso coração, a gente começa a ser guiado pela nossa mente, pelas circunstâncias, e isso não é bom para ninguém. Então Paulo nos adverte, dizendo que nós não devemos apagar o Espírito. Pelo contrário, Paulo fala para nós que nós devemos ser guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, como diz o Testemunho de Jeová. O Espírito Santo de Deus também não é só um aspecto de poder que eu quero para eu realizar alguma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. E por isso nós devemos andar no Espírito, ser cheio do Espírito, não apagar o Espírito Santo, sermos guiados e orientados pelo Espírito Santo, porque esse Espírito que o Isaías está falando aqui, que está sobre Jesus, ele foi derramado sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2. A igreja tem que estar capacitada pelo Espírito para a sublime tarefa. A igreja, na verdade, ela é a comunidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz aqui, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina e que nos ajuda, que faz o nosso coração ficar aberto para a palavra de Deus. É Ele que nos revela Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Pena que hoje a gente vive uma época que as pessoas desconhecem os atributos reais do Espírito Santo de Deus. Que as pessoas se aproximam do Espírito Santo como se ele fosse somente uma força, um poder. Receber poder do Espírito, não é só isso. O Espírito Santo, ele revela para mim e para você quem é Cristo, e ele trabalha na minha vida e na sua vida para que nós sejamos iguais a Cristo. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos é embanhada, ungida pelo Espírito Santo, você vê quanta coisa que aquela igreja de Atos dos Apóstolos realizaram, não só no nível de milagres, mas no nível da doutrina, do ensino, da comunhão, da evangelização, da missão, tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o texto fala para nós, dizendo que o Espírito do Senhor Deus estava sobre a vida de Jesus. Jesus andava para um lado e para o outro, ele estava cheio do Espírito de Deus. Quando ele vai para Gadara, no Espírito cheio, os demônios falam: ó Jesus, tu já vieste aqui nos atormentar. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele era orientado, guiado pelo Espírito de Deus. Isso é uma coisa formidável em todo o seu ministério, porque o Espírito Santo de Deus orientava a vida de Jesus. E o Isaías diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, claro, sobre Jesus, segundo Lucas capítulo 4. Por isso que a gente viu a grande manifestação de Jesus Cristo durante 3 anos, fazendo tantas coisas no poder do Espírito Santo. E aí no verso 1 aí da sua Bíblia, diz assim: o Espírito Santo de Deus, ele me ungiu. Essa unção de Deus que é importante. A unção de Deus é algo maravilhoso. A unção de Deus, ou o ungir de Deus na vida de uma pessoa, é algo fantástico. Na época do Antigo Testamento aqui, como é que as pessoas eram ungidas? O texto da Bíblia fala para nós em diversas partes. Então eles pegavam lá o azeite e derramavam azeite sobre a cabeça da pessoa, e aquele azeite descia sobre a barba, sobre a orla. Salmo 133 fala isso, né? E enchia, lambuzava toda aquela pessoa de azeite, que era o símbolo do Espírito de Deus. Era o óleo que descia, era a unção. E como é que se fazia isso? Se fazia não com todas as pessoas, se fazia quando iria separar uma pessoa para ser rei, ele era ungido. Uma pessoa quando era sacerdote, ele era ungido também. E uma pessoa quando ele era profeta, ele era ungido também. Nesse texto aqui, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido por Deus. E Jesus Cristo, ele era profeta, porque ele pregou e anunciou o reino de Deus.
Ele era sacerdote porque o hebreu diz que ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, é ele que intercede por mim e por você, é Jesus Cristo. E ele também é rei porque Jesus Cristo, ele é o rei da tribo de Judá. Então, só no mesmo texto, a unção em Jesus é tríplice. Se no Antigo Testamento se ungia primeiro rei, depois ungia sacerdote, depois ungia profeta, aqui em Cristo Jesus, ele recebe essa unção e ele mesmo é rei, porque ele é da tribo de Judá, ele mesmo é o profeta, porque ele proclamou o reino de Deus, e ele mesmo é o sacerdote que intercede por mim e por você, diz o texto para nós aqui. Então a igreja, ela também foi chamada por Jesus para fazer a diferença na sociedade, eu e você. A igreja, ela foi convocada, ungida por Jesus Cristo, para ela fazer diferença aonde quer que ela esteja. E isso é uma coisa importante, porque a igreja, ela foi chamada para ser o sal da terra, presta atenção, ela foi chamada para ser a luz para este mundo, porque ela recebeu uma autoridade de Jesus Cristo. Assim como o Espírito estava sobre Jesus, assim como Jesus é o Messias, que é ungido, que é a mesma palavra aqui de unção, Jesus então agora chama a igreja, eu e você, com uma vocação, ele nos dá uma autoridade. E toda a unção, ou toda pessoa que era ungida, ela tinha uma missão a realizar. Ela não era ungida simplesmente por ser ungida. Ela tinha uma vocação, um trabalho, um serviço a ser executado. Da mesma forma foi Jesus. Quando ele é ungido, ele vai mostrar na arena da vida porque ele foi ungido. Então ele vai sair para pregar, ele vai então curar pessoas, ele vai exorcizar demônios, ele vai pregar o reino de Deus, ele vai morrer numa cruz romana para nos salvar. Ele tem uma missão. Agora em Mateus capítulo 28, Jesus chama a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Para que ele chama? Para uma missão. E aí ele vai nos capacitar, ele vai nos ungir. Atos capítulo 3 diz que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre a minha e a tua vida. E agora eu e você, em Cristo Jesus, como igreja, nós temos autoridade. A autoridade, ela não está... Não quero que você me leve a mal isso. Quero que você preste atenção no que eu estou querendo argumentar aqui pela Bíblia. Eu estou falando aqui que Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, estava sobre Jesus, capacitando ele para anunciar o reino de Deus. Em que época? Na época do antirreino, do reino do Império Romano. Na época que que Augusto estava sentado no trono. Na época que o Herodes, o déspota Herodes, estava sentado no trono. Na época de Pilatos, que estava sentado no trono. Jesus não se intimidou com nenhuma força política equivocada. Por quê? Porque a visão de Jesus não é a visão de um reino aqui e agora. A visão de Jesus é a partir do reino escatológico, ou seja, do reino de Deus. Então, Jesus recebe a unção do Espírito, e ele não pede permissão para ninguém. Ele não precisa ser amigo de Herodes, ele não precisa ser amigo de Anás e Caifás, lá do sumo sacerdote. Ele não precisa ser amigo de qualquer pessoa influente do Império Romano para começar uma grande revolução. Para começar uma revolução que iria mudar o mundo. Que eles tentaram a política do Sinédrio, que eles tentaram a política de Pilatos e Herodes, que eles tentaram minimizar o impacto do cristianismo do século I. Qual foi a fórmula que eles tentaram para tentar matar a proposta de Cristo? A partir de Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E agora as coisas vão acontecer.
Vai começar a haver cura, vai começar a haver quebrantamento, vai começar a haver liberdade, vai começar a haver muita coisa. O ano aceitável do Senhor vai aparecer aqui, a gente vai dar uma explicação sobre o que isso significa. Então eles tentaram o quê? Neutralizar Jesus, como hoje. Hoje o mundo tenta neutralizar a igreja. Por quê? Porque as pessoas sabem, o diabo sabe, as pessoas deste mundo, os arquitetos deste mundo sabem, que uma vez que essa igreja, eu e você, ou a igreja brasileira, se levanta no poder do Espírito, não é no poder humano. Quando uma igreja é levantada no poder do Espírito, as coisas começam a mudar. Você estuda só um pouquinho o que é que está acontecendo na África. Deus está levantando uma geração fortíssima lá na África, e a África do Norte, mais a África Central para baixo, chamado Sul Global, está havendo uma revolução de conversões e de mudança e de transformação, e de vidas sendo salvas, e de famílias sendo restauradas, e de casamentos sendo restaurados, e de pessoas deixando as suas crendices e se voltando para Deus, e se voltando para Cristo. Eu recebi agora a última conferência, congresso evangelista que teve na África. Imagina, a pessoa estava pregando para 1 milhão de pessoas. O Espírito de Deus, quando o Mao Tse Tung na China, ele quis abafar a igreja, quando ele sobe no poder, ele disse: aqui nós não queremos igreja, nós não queremos Bíblia. Tanto é que até hoje ainda não pode. Só porque aconteceu, quando ele morreu, ele achava que a igreja da China tinha morrido também, mas não, a igreja subterrânea da China é uma das maiores igrejas que tem no mundo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a igreja. E quando o Espírito de Deus está sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então eu sei que tem um monte de crente que está assustado com a geopolítica brasileira, com o sistema político no Brasil. Claro, nós temos que orar, nós vamos orar daqui a pouco. Mas a nossa esperança não está em governo humano, a nossa esperança está em Deus. É Ele que sustenta a tua vida. Jesus viveu debaixo de um sistema terrível, pior do que o nosso. O Paulo, o apóstolo, viveu num sistema terrível, pior do que o nosso. Tanto é que ele morreu pelas mãos de Nero. Mas Paulo nunca negociou a essência poderosa do Evangelho de Cristo. Então o texto fala para nós que Deus ungiu a igreja. Deus ungiu você, você que é igreja, você que é nascido de novo, você que é justificado, você que tem uma missão, você tem a unção do Espírito sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então Deus vai começar a usar você. Então você é o instrumento para a glória de Deus. Então Jesus está falando aqui, Mateus 28, Deus unge, capacita e vocaciona a igreja. Só Deus pode fazer isso. E aí, o texto que a gente leu aqui, diz assim para nós, olha só, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É a ideia do Salmo 23, é Deus que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Um homem ungido, irmãos, uma mulher ungida, um jovem, uma família cheia do Espírito Santo, é a coisa mais maravilhosa que eu, na minha opinião, posso enxergar e ver. É mais do que um milagre, é mais do que qualquer outra coisa, porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele faz as coisas diferentes, ele vê o mundo diferente, porque ele está embebido do poder do Espírito. A história da igreja, outro dia eu dei uma aula aqui, pessoal do seminário de teologia, mostrando
como que Deus usou homens e mulheres na história da igreja para revolucionar o mundo. Aqueles homens, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles mudaram paradigmas e gerações pelo poder do Evangelho. E é isso que Deus quer fazer. Deus não quer, irmãos, que eu e você simplesmente a gente venha aqui domingo, ouve uma palavra maravilhosa, de tantas e tantas e tantas e tantas que eu já preguei aqui. Eu estou pregando aqui há 25 anos. É muito tempo, pregando 2, 3, 4 pregações por semana. Deus não quer que a gente fique somente um espectador de pregação. E não quer também que eu, como pastor, seja um produto de fazer pregação. A pregação, eu tenho falado para alguns que estão começando a pregar, a pregação, ela tem que partir da tua vida. Eu não sento lá na minha casa para fazer pregação. A pregação é no meu dia a dia, é na minha vida. Então eu e você não podemos nos acomodar de tantas pregações que a gente tem ouvido, como semana passada eu preguei aqui. Quem lembra que eu preguei aqui semana passada? Ô irmão, poderoso, hein? Fiquei até arrepiado agora, mano. Vem aqui para pregar, vem, gostei de ti. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Agora Deus está dizendo, você veio, te abençoei, agora eu quero que você vá abençoar. Eu quero que você vá abençoar. Então a igreja é a comunidade que deve o quê? Anunciar as boas novas para os quebrantados. Está aqui no texto. Quem são os quebrantados? Aqueles que são vencidos pela dor e pela tristeza. Que a igreja tem uma palavra para abençoar e para ajudar essas pessoas. Veja bem como é que vocês chegaram aqui, eu também, através de alguém que nos evangelizou, através de alguém que teve uma palavra para nos ajudar e nos abençoar. Então a igreja, ela veio anunciar as boas novas para os quebrantados. A igreja, ela veio curar os quebrantados. Por quê? Porque a igreja, ela é o local onde os feridos são curados, em nome de Jesus Cristo. A igreja, ela deve sempre proclamar aquela mensagem que o apóstolo Pedro, em Atos 8, se eu não me engano, proclamou quando o Enéas estava doente. Eles chamaram Pedro, e Pedro falou para Enéas uma coisa interessante que a igreja deve proclamar também. Ele disse: Enéas, Jesus te cura. E o Enéas foi curado naquele exato momento. Não foi pela força de Pedro, mas pelo Cristo que Pedro pregava. Nós temos que trazer de volta o miraculoso. Nós temos que crer de novo naquele sobrenatural. Nós não podemos entrar aqui na igreja e sair, e entrar e sair, e entrar ano e sai ano, e a gente não muda, e a gente não se posiciona, e a gente não percebe que há uma unção, uma graça de Deus sobre a nossa vida, para a gente ser bênção de Deus para muitas pessoas. Olha só o que o texto aqui fala para nós: para curar os feridos, aqueles que estão quebrantados, aqueles que precisam de uma cura espiritual a partir do Cristo. Então a igreja é esse lugar onde ela não quebra a cana trilhada. O texto aqui vai falar para nós que o Messias, ele não quebra a cana trilhada. A cana trilhada é aquela cana que já está quebrada. Ele não vai lá e quebra mais. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele vai lá e tenta acender aquele pavio. A mesma coisa é o Cristo que nós servimos aqui. Você chegou quebrado, ou o pavio está fumegando, a esperança está lá, sei lá onde. Jesus Cristo não é aquele que vai te quebrar. Ele não quebra a cana trilhada. Ele vai nos restaurar. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos aliviar. Ele vai nos salvar. Então ele é esse Cristo que nos impressiona. Porque quando você olha Isaías 61, a partir do Evangelho, você vê Cristo curando, sem pedir nada em troca.
Ele vai para Gadara, cura o gadareno, exorciza os demônios do gadareno. Ele não pede nada em troca. Ele cura o leproso, ele cura os enfermos, porque o Espírito está sobre ele e ele veio para libertar essas pessoas. E agora ele coloca isso sobre a tutela da igreja, sobre a sua vida e sobre a minha vida. E ao mesmo tempo que ele coloca essa responsabilidade para a gente pregar o ano aceitável do Senhor, para a gente anunciar a mensagem de Deus, ele também está disposto a curar eu e você. É uma troca, é como aquele irmão falou: Deus, enquanto eu cuido dos teus filhos, ou seja, dos crentes, ele disse: cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida da minha mãe. Enquanto eu vou, o Senhor cuida. E ele disse: Deus nunca decepcionou, porque ele saiu para cuidar do campo do Senhor e Deus cuida do campo dele. Então é uma troca, no sentido que eu sirvo ao Senhor, e esse Deus que eu estou servindo, esse Deus que eu estou servindo o outro, Ele também é o Deus que me ajuda. Eu não posso ser um crente só de domingo, que eu venho só domingo aqui, não me envolvo com mais nada na igreja, de tanta coisa, de tantos ministérios que nós temos aqui na nossa igreja. Nós temos que fazer um culto aqui, o culto dos ministérios, para as pessoas saberem quantos ministérios que tem aqui, para você pensar e dizer: eu quero entrar nesse ministério aqui e ser uma bênção nas mãos de Deus. Então a igreja, ela é o local onde os algemados em nome de Jesus Cristo, eles são libertados. Teve um culto que veio uma moça aqui, todo mundo aqui na frente, daqui a pouco estava todo mundo orando, e daqui a pouco uma pessoa ficou ficou possessa. Então a pessoa vai lá, ora em nome de Jesus, e Jesus Cristo, Ele liberta a pessoa. Por quê? Porque Ele é poderoso. Eu nunca me esqueço, faz muitos anos atrás, mais de 15 anos ou 20, de uma pessoa que ela começou primeiro lá na nossa igreja, depois a gente veio para cá, e aquela pessoa, ela morava perto de um cemitério de um bairro aqui em Tubarão, e ela ficava sentada e ela ouvia um espírito maligno falando para ela assim: está vindo mais um aí que é meu. E de repente ela olhava assim, estava passando assim o carro da funerária, e era um funeral. E aí o maligno falava para ela: esse aí é meu. E aí aquela mulher ficava assustada, e ela queria se libertar daquilo, ela não queria aquilo. E aí ela veio na igreja, aqui na nossa igreja. Era sexta-feira, nós tínhamos aqui um culto de libertação. Quem lembra desse culto de libertação? Sexta-feira, um culto de libertação que tinha aqui. Eu me lembro que eu era funcionário público, na época eu não era nem pastor, eu era funcionário público. Eu chamei o meu chefe lá e perguntei para ele: olha, o senhor pode me liberar às sextas-feiras às 3 horas da tarde? Ele falou: para quê? Não, porque tem um culto lá na nossa igreja, e eu toco nesse culto. Eu sou músico, então eu toco nesse culto. Sexta-feira, 3 horas da tarde, era muito difícil ter músico. E aí ele falou para mim assim, ele não era crente, ele não era nada. Ele disse: olha, meu filho, se você vir trabalhar de manhã e tal, às 3 horas da tarde você pode ir lá no seu culto. E aí eu vinha aqui fazer, tocar. Teve uma vez que a gente cantou uma música aqui, eu e o pastor que estava aqui, que a gente não sabia a letra direito, e a gente foi inventando. Ele inventou daqui, eu inventei de lá. Qual era a música? Eu esqueci a música, cara. Esqueci, mas era uma música. E aí eu olhei para ele e eu disse: inventa. E ele inventou daqui, e eu inventei de lá, e no fim todo mundo foi abençoado, né? Mas essa mulher veio, e ela começou a ser liberta por Deus. E aí ela veio aqui na igreja no culto de sexta-feira. Ela veio, 2 filhinhos pequenininhos. Ela sentou ali, e daqui a pouco, na hora que a gente começou a orar por ela, aquela equipe toda que tinha aqui, os irmãos sabem que esse banco aqui é pesado, né? Já tentaram pegar esse banco com uma mão? Esse nosso banco aqui, né? Que se Deus quiser, a gente vai trocar por cadeiras. Amém, irmãos? Né? Vai ser tudo cadeira esse negócio aqui. Essa mulher, quando ela ficou endemoniada, ela arrastou, onde o irmão está lá, o Giovanni da Tamires. Pensa, Giovanni, ela arrastou esse banco, ela veio arrastando esse banco aí e todos os outros bancos, até aqui na frente. Imagina, eu queria sair correndo. Todo mundo queria sair correndo. Essa mulher caiu endemoniada aqui, e aí ora e não ora, e ora e sai, e não sai, e ora, olha, pensa na batalha espiritual, coisa complicada e tudo e tal. Porém, Jesus Cristo, Ele é poderoso.
aquela mulher foi liberta, aquela mulher foi salva, aquela mulher desceu as águas do batismo, a família dela toda se converteu pelo poder de Jesus Cristo que quebra as algemas. Não é o meu poder, o seu ou de alguém, é o poder de Jesus Cristo que faz essa obra. O texto fala que Jesus Cristo veio quebrar as algemas do diabo, libertar a minha vida e a sua vida. E fala também que ele veio consolar. Está aqui o texto aqui, ó. Olha só. A consolar todos os que choram. Todos os que estão chorando. E nunca uma geração chorou tanto de dor de alma como a nossa geração. As lágrimas dessa geração são lágrimas de dor, de lamento, de angústia. Choramos porque os nossos jovens estão na areia movediça deste mundo louco. Choramos porque a nossa geração está abatida, depressiva. Choramos por causa de muitos e muitos problemas que eu e você enfrentamos. Choramos por causa do pecado. Somente Deus pode nos ajudar. Ele é o Deus de toda a consolação. Então o texto diz que Jesus Cristo veio nos consolar, e o texto também diz que eu e você devemos consolar uns aos outros. É a proposta do profeta Isaías. E aí eu encerro dizendo que às vezes no meio da dor, no meio da luta e da dificuldade, no meio das incertezas políticas ou das incertezas sociais, olha só o que Jesus propõe para nós aqui nesta noite. Ele diz assim: a consolar todos os que choram. Não sei como você chegou aqui. Deus é o Deus que te consola. E pôr sobre Sião o que estão de luto uma coroa em vez de cinza. Ou seja, luto é a dor, é o sofrimento, é a angústia. Deus está trocando a vestimenta de luto e está colocando sobre nós uma coroa de alegria. Porque Deus é o Deus da alegria. Ele faz esse câmbio, Ele faz essa mudança. Ele levanta a nossa cabeça, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mas Ele tira a cinza da nossa alma e Ele coloca no nosso coração uma coroa, diz o texto aqui, em lugar de cinzas. Coroa aqui é um turbante que eles usavam nessa época aqui, no lugar das festas, quando tinha festividade. Então eles usavam uma espécie de turbante colorido, que era o sinal da alegria. É esse turbante espiritual que Cristo quer colocar na minha vida e na sua vida também. Ele troca isso. Ele coloca óleo de alegria em vez de pranto. É o derramado óleo da alegria. Essa alegria aqui é a alegria que advém da salvação. Essa alegria aqui é a alegria que advém de Deus. Essa alegria aqui é a alegria que Deus coloca em nós. A alegria do Senhor. E outro ponto que o texto fala para nós é que Ele troca o espírito de angústia por veste de louvor. Ele tira, Ele propõe tirar de nós esse espírito de angústia, de dor, sempre, e colocar em mim e em você uma veste, como Ele fez com o filho pródigo, de alegria. E por fim, o texto fala para nós que Ele nos chama de carvalho de justiça. O carvalho é essa árvore frondosa, essa árvore que aguenta o vendaval, a durabilidade. O carvalho é essa árvore que as suas raízes se deitam pelos lençóis freáticos de Deus. O carvalho, ele é frondoso. O carvalho enfrenta a tempestade, enfrenta um monte de coisa. É sobre isso que Cristo compara eu e você. O texto fala para nós uma coisa que eu acho linda, porque diz assim: a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu e você, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu e você fomos plantados por Deus
Como aquela árvore, a ideia aqui é a árvore do Salmo 1, que no tempo certo ela dá o fruto, que ela está sobre os ribeiros é Cristo, e por isso ela é frondosa, e por isso ela enfrenta a tempestade, e por isso ela enfrenta as lutas sem quebrar o galho. Então Deus usa essa figura do carvalho para falar que eu e você somos esse carvalho que Deus plantou, esse carvalho de justiça. Para quê? Para a glória de Deus. Cada um que está aqui, ele deve glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Carvalho de justiça. E por fim eu encerro dizendo, uma parte interessante do texto diz assim: curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. É o jubileu. Ele está usando aqui a figura do jubileu judaico, que está lá em Levítico 25. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu era aquele ano, na cultura judaica era assim: trabalhava 6 dias, no 7º ele tinha que descansar. Trabalhava 6 anos, no 7º ele tinha que descansar. A terra tinha que descansar durante um ano. Então você pega 7 mais 7, dá 49 anos. E aí então, ele está falando aqui do jubileu, que é 50 anos. Então, quando forma 50 anos, toda aquela pessoa que morava ali em Israel, se ele fosse endividado, se ele tivesse agora sendo escravo, se ele tivesse sido arrancado da casa dele, se ele tivesse agora com o espírito angustiado, a trombeta tocava nos 4 cantos da nação hebraica judaica. E quando se tocava que era o ano do jubileu, que era o ano de jubilar, que era o ano da alegria, todo mundo que tinha dívida não precisava pagar mais. Que bom se isso aí acontecesse no Brasil, né, irmão? Ia ser uma bênção. Todo mundo que tivesse vendido, por exemplo, se eu vendesse, se eu arrendasse a minha terra para o irmão ali, porque eu estou sem condições, e eu tenho que arrendar a terra para ele plantar, porque eu estou em dívida, então eu arrendava a terra para ele. Mas depois de 50 anos, a terra que eu arrendei para ele, ele tinha que me devolver. Essa era a regra de Deus. Por isso que está falando aqui, o ano aceitável do Senhor. Se você foi vendido como servo, como escravo, depois dos 50 anos, você restituía a sua liberdade. Então, o Isaías usa esse texto e a comunidade cristã usa esse texto para dizer: Jesus Cristo, Ele é o nosso jubileu. Ele é o que paga a conta para mim e para você. Agora nós não somos mais escravos, agora nós não temos mais dívida, agora eu e você estamos livres. É o dia do Senhor, é o ano aceitável do Senhor. Apregoai, ou seja, toque a trombeta, porque o ano aceitável do Senhor chegou na ADI. Deus paga a tua dívida, irmão. Deus te liberta dessa escravidão. Que escravidão? Pode ser mental, pode ser de algum vício, pode ser de alguma coisa. Deus é poderoso para te libertar. É o ano aceitável do Senhor. Apregoai o ano aceitável do Senhor. Está falando do jubileu que está em Levítico 25. É esse Deus que é Cristo é o nosso jubileu. Então naquela cultura, todo mundo que tinha dívida, quando chegava nos 50 anos, a terra tinha que descansar durante o ano. 49 trabalhava, 1 ano se descansava. Nesse ano, nos 50 anos, toda a dívida era paga. Toda a terra que foi emprestada voltava para o dono original. Aquela pessoa que se entregava como servo para trabalhar para o outro porque ele era pobre, agora ele tinha que ser restituído. Então o ano do jubileu é um exemplo clarificado e clássico que Jesus é o nosso jubileu. É aquele que toca a trombeta lá no Gólgota e diz: eu paguei a tua dívida. Você não é mais escravo. Você agora é um homem e uma mulher livre. Eu te abençoo. Vá e pregue agora as boas novas para este mundo que está aí fora. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.